Bom dia, colega produtor. Estamos aqui nesse domingo, 7 de agosto, com o nosso cafezinho com camarão. Conversando hoje por que nós precisamos cuidar da saúde do camarão, qual o impacto disso. E inicialmente eu gostaria de agradecer, nesse momento que o sistema está convidando os colegas, ao início do nosso apoio com 4 empresas, né? Então a ração Polinutri junto com a Rações Primeira Linha, o Biotrends, a Aliplus e ontem a Tratáguas, né? Então esse pessoal, esses 4 grupos de empresa iniciaram o trabalho de apoio principalmente ao nosso plano de saúde que estamos criando, né? Que vamos apresentar aos colegas produtores no dia 18 de agosto. Né? Então, bom dia a todos, bom dia Ana Cristina, Renata, Iramadem. Tem alguém que é produtor de camarão aí que tá, de vocês que entraram aí? Gostaria de hoje discutir um pouquinho e escutar um pouquinho vocês, né? Que não tomam um cafezinho, vamos. A gente sabe e monta toda uma estratégia de apoio a vocês, né? Para nosso objetivo é melhorar com a criação dessa proposta de um plano de saúde de apoio específico a vocês, né? Produtores que estão distribuídos geograficamente, aí, principalmente na região Nordeste. E nós sabemos a dificuldade dos colegas, né? Que estão todos os estados do Nordeste que estão distribuídos nas cidades aí. Então tem muitas dificuldades, por exemplo. E por isso que eu gostaria de escutar um pouquinho de vocês, para saber como que... qual o pensamento de vocês, como a logística poderia ajudar, né, nos problemas de doença de camarão que, apesar, né, de ter conhecimento e também como produtor ainda está com dificuldade de preço, de comercialização de camarão, temos consciência que o processo de saúde e de doença é um processo contínuo, não é uma questão sazonal aí como a gente mesmo aqui no Ceará já está se organizando com relação a preço e comercialização, com criação de cooperativa, com algumas ações pontuais e que a médio prazo isso tende a minimizar, né? A gente acredita que vai retornar a exportação qualquer dia desse daí. Mas a questão do processo de saúde e doença é uma dificuldade contínua que o setor, não só no Brasil, mas toda a carcinicultura mundial tem que conviver com essa realidade. E aí, um bom dia que eu não dei, eu gostaria de saber quem é que é produtor aqui que está assistindo aí nosso bate-papo. Produtor de qual região, de qual cidade? Alguém pode falar? Como é a característica do seu sistema de produção? Hoje eu queria escutar um pouquinho os colegas aí. E quem que é produtor? Trairi, Ceará. E Iveson. Daniel. Daniel, você é produtor em Trairi, Ceará, região oeste do Ceará. Deixa eu tentar contextualizar o processo que eu vou discutir com vocês aqui. Quando a gente criou o Centro de Diagnóstico de Enfermidade de Camarão Marinho em 98 e começamos a trabalhar ali no começo dos anos 2000, tinha uns colegas do Piauí e Rio Grande do Norte que encaminhavam a amostra e nós tínhamos uma ferramenta de diagnóstico, principalmente a histologia, para compreender o que estava acontecendo com aquele camarão. E assim também foi
quando surgiu a mancha branca lá em Santa Catarina, né, nós tínhamos uma logística, né, principalmente o pessoal de ração, por isso que nós estamos trabalhando com o apoio dessas empresas, que sempre estão em contrato com os produtores, e a amostra chegou para nós no laboratório e conseguimos fazer um trabalho de diagnóstico, de compreensão, que tipo de problema que estava acontecendo, né, no caso desse específico lá em dezembro de 2004, né, a mancha branca em Santa Catarina. E assim como em 2011 no Piauí com a ANIM e assim por diante, né. Talvez alguns colegas não tenham uma noção da logística, do processo de caracterizar bem o problema de saúde, né? Essa logística nós estamos tentando criar, e por isso que eu estava perguntando aí aos colegas que estão entrando, produtores, assim como eu também tenho uma parte de produção, de onde é, né? Então o Daniel falou que era de Trairi, né? Conhecer, né, o problema de saúde do camarão naquele momento, naquele seu projeto, naquele seu sistema de produção, é uma parte importante no processo de gestão da saúde do seu sistema de produção. Isso para o cuidado de saúde de qualquer ser vivo, né? E por isso que nós vamos aos médicos e o processo com ferramentas de diagnóstico tem aumentado muito ao longo desse tempo aí, né, com o conhecimento de saúde da medicina humana, assim como da medicina veterinária, da fitopatologia, da patologia de organismos aquáticos, assim por diante. Porque caracterizar bem o problema de doença, no nosso caso do camarão, com a dificuldade de que o nosso ser vivo, legal, sou de Mossoró, vou iniciar meu projeto em breve. Sempre. Bom dia aí, Pedro. Pessoal, enquanto eu termino o raciocínio, quem pudesse compartilhar aqui de qual cidade está falando, para que a gente comece a trocar uma ideia sobre o assunto de hoje, tá? Então, ao longo da nossa história da cassinicultura brasileira, nós sempre fomos evoluindo tecnologicamente de acordo com os problemas que iam surgindo. Até o final da década de 90, nós praticamente não tínhamos problemas de saúde no camarão brasileiro. Começamos a fazer alguns diagnósticos no final da década de 90, começo dos anos 2000, e de uma maneira geral o que era apresentado, principalmente no estado do Ceará, e também tínhamos material do Piauí e Rio Grande do Norte, eram problemas pequenos, né? Não tínhamos nenhum problema grave. Somente no começo dos anos 2000 que começamos a ter problemas graves com a ANIM, né, na cassinicultura brasileira. Isso significa que o modelo de negócio, né, nós temos o nosso modelo de negócio, e a minha missão aqui é tentar construir um plano, né, um plano bom para os produtores e de certa forma barato, que a gente possa ajudar o produtor de camarão a aumentar o seu lucro, mas diminuir o prejuízo com a doença. E com os avanços da nossa cassinicultura, com os números de produtores aumentando, com diversos tipos de projetos, assim como no mundo do camarão, né, na Ásia, nos outros países do continente americano, as doenças começaram a aparecer também, né? E na formação profissional dos principais profissionais da atividade, né, os engenheiros de pesca, e nas outras profissões, nós não tínhamos nos projetos pedagógicos a formação nessa área de patologia, de manejo sanitário. Isso foi construído a partir desses primeiros desafios aí de aparecimento de doença.
e os produtores também não tinham conhecimento. Mas nós tínhamos produtores que vinham de outras atividades agropecuárias. Então a galinha adoecia, o porco adoecia, o gado adoecia, a plantação tinha as pragas, né? Então as pessoas sabiam que existiam pragas, que existiam doenças, e isso está desde antes de Cristo na humanidade, né? As pragas e as doenças agropecuárias sempre foram limitadores na produção de alimento, que é uma das principais funções econômicas da humanidade. Então é um grande limitador. E isso a gente precisa criar essa consciência e que isso atrapalha com o prejuízo dessa informação de doenças no camarão, seja ela infecciosa ou não infecciosa, né? Por exemplo, muitos colegas estão hoje trabalhando com camarão em zonas continentais, com água de poço, e essa água de poço muitas vezes tem deficiências minerais, a questão do equilíbrio iônico muitas vezes não é bem equilibrada, e isso causa prejuízo fisiológico ao animal e provavelmente, né, coloca ele em risco em doenças de natureza não infecciosas. Então a gente tem que trabalhar essa questão da saúde do animal, porque isso interfere diretamente na saúde financeira de cada ciclo de cultivo, de cada projeto. Então esse é o nosso objetivo com essa construção de consciência junto com vocês produtores. Mas, provavelmente a gente está falando aqui com não produtores, né, e alunos e outros profissionais da área, mas o objetivo primeiro, né, é conversar com os produtores, né. Deixa eu retomar aqui a conversa aqui. Eu vi não sei se o Pedro, que é de Mossoró, e o Daniel, que é de Trairi, está aí. Eu tenho outro colega de algum outro canto. Vocês, tanto os dois, né, como os outros aí, têm a consciência, né, dessas primeiras palavras aí que eu falei, né, da importância bioeconômica das doenças, né, infecciosas ou não infecciosas no seu sistema de produção, no seu projeto. E já para a gente passar para o segundo ponto de discussão, né? Primeiro a gente precisa criar consciência. Por que nós vamos ao médico? Porque nós temos um problema de saúde humano, né? Pronto. Então o Daniel falou que tem a certeza, tá? Nós estamos aqui interagindo aqui, tá, Jailson? Tem uns colegas que já estão lá no grupo do WhatsApp, né? O Jailson, acho que é daqui do Ceará, né? Em Itaiçaba. Eu tô, para quem está entrando agora, nós estamos interagindo aí, tá? Então, Daniel, ter a consciência e vamos interagindo aí, porque eu preciso escutar bem vocês. Alguns colegas dão. Aqui no digital fica mais fácil, porque podemos falar com todos. Ter a consciência é o primeiro passo para a busca da solução. Só que nós estamos falando com o Daniel, que está lá em Trairi, com o Pedro, que está lá em Mossoró, com colegas que estão na Paraíba, Rio Grande do Norte, Bahia. E nós não temos como estar presente fisicamente em todas essas regiões, como tínhamos quando surgiu o PSF Camarão. Eu saía de Natal no rumo do Piauí e rodava Ceará e Rio Grande do Norte. Mas hoje isso não é possível. Isso depende de recurso de tempo, de energia, recurso financeiro, que hoje nós não temos. Aí estamos buscando essa parceria aí com as empresas, com os colegas fornecedores, né? O Jailson é do Ceará, eu acho que Itaiçaba, o Jaguaruana, tá? Então, ter a consciência, né? Todo mundo sabe que a doença está ali prejudicando o camarão até antes de chegar na comportabilidade espécie. Nós temos uma espécie assim de doença que é o processo de venda do camarão, que teima em não melhorar, né? Processo de preço, de comercialização, de cadeia de atravessadores no meio do caminho. Mas isso não é o nosso objetivo aí nessas 2 semanas, tá? Só lembrando que
na quinta da outra semana que nós vamos ter a explicação melhor dessa estratégia. Mas eu preciso conversar com vocês para saber o nível de consciência, né? Então, sabendo que você tem um agente agressor, seja ele de natureza infecciosa ou não infecciosa, que pode atingir o nosso organismo hospedeiro, que é o camarão, né? O próximo passo é saber, e aí, como que eu vou descobrir qual é esse agente agressor? Se ele está atuando sozinho ou ele está em co-infecção com outro agente agressor. Se eu tenho, só interrompendo aqui um pouquinho, vocês podem ir colocando as perguntas que aí nós vamos interrompendo aqui, tá? Sem dúvida de suma importância, mas entendo que o ambiente de criação em equilíbrio minimiza as doenças, porém instalada a doença deve ser identificada e tomada as medidas necessárias. Perfeito, Pedro. O processo de equilíbrio da ambiência para todo ser vivo é de suma importância para garantir a saúde e dificultar o desequilíbrio do ecossistema microbiano. Tá? Falando isso, minha tese de doutorado foi em cima disso, né? Então nós temos ali uma microbiota com agentes patogênicos que podem causar doença e uma microbiota do bem, né? Hoje, como nós estamos trabalhando com muito probiótico, com prebiose, com sistema simbiótico, isso tudo para colaborar para o equilíbrio da microbiota. Mas isso não impede de um desequilíbrio, um mínimo desequilíbrio, o processo de infecção iniciar em um viveiro. Nós temos a dificuldade, tá, de manejar a saúde dos nossos organismos, né, hospedeiros, dos nossos organismos de interesse, né, que é o camarão, em um ambiente aquático que dificulta a visualização 24 horas por dia do que está acontecendo com aquela população. E são populações numerosas. Nós trabalhamos com populações no viveiro que qualquer cidadezinha, um médico teria dificuldade de controlar. São milhares e milhares de indivíduos. Com essa dificuldade, diferente do animal terrestre e até humano, que a visualização do hospedeiro, do paciente, é feita 24 horas por dia. Então, nós buscamos monitorar, equilibrar o ambiente de produção. Mas, dependendo daquele ambiente de produção, nós podemos ter uma carga muito grande de agente hospedeiro. Essa carga desse agente patogênico, ela pode estar modificada geneticamente, porque eles se modificam ao longo do tempo dele para cumprir a função deles na natureza, né, que é predar. O vírus depende de uma outra célula, de um outro organismo, então ele precisa predar, tá? E se hospedar na célula do organismo, no nosso caso o camarão, né? E por alguma razão ele entra, né, com as suas alterações lá, como se fosse uma chave e a fechadura da porta da sua casa. Ele vai se modificando, você troca o cilindro da fechadura, ele modifica a chave e ele consegue entrar e abrir e entrar dentro da sua casa. Essa é uma luta da vida e da morte, tá? Nós não podemos ficar muito estressados com isso. Nós só precisamos considerar isso, que do ponto de vista econômico e financeiro, o nosso projeto tem que sobreviver. Mas é uma luta constante. Nós vamos ter o vírus, que é a chavezinha, e você tem lá o cilindro da porta da sua casa. Você troca o cilindro para o inimigo não entrar, ele muda a chave e consegue abrir e entrar dentro da sua casa. Bom, vamos colocar de uma maneira mais simples nesse sentido aí, tá? Deixa eu só pegar aqui o Jailson, nosso camarão aqui até o momento não apresentou nenhuma doença, estamos usando o Lotar e o probiótico muito bom. O ambiente está limpo onde camarão vive, certo? Eu sempre digo que o produtor cria água.
Ok. Um bom dia aos colegas da Paraíba e um bom dia aos outros colegas que eu não dei. Nós estamos tentando aqui continuar aqui, tá, a nossa explicação. A gente estava falando primeiro dessa consciência e depois vamos tentar identificar as necessidades de vocês, né? Como que vocês gostariam que esse processo chegasse aí na beira do viveiro de vocês? Por isso que a gente está nessa conversa, né? Então a gente tem essa condição ambiental, nós precisamos identificar quem é esse agente agressor. Imagina, tu tem um inimigo e tu tem um batalhão de policiais tentando identificar aquele inimigo, aquele ladrão. E você precisa identificar bem ele para tentar, primeiro, conviver com ele, saber se é suficiente o trabalho que você está fazendo no seu viveiro. Porque às vezes, por exemplo, nós tivemos muitos casos de... Até os primeiros casos de doença, né? Por exemplo, no trabalho lá da Mancha Branca em Laguna, em Santa Catarina, no trabalho no Rio Grande do Norte, no trabalho em outras bacias hidrográficas, né? Que eram fechados. Nós tínhamos colegas que cuidavam bem do seu ambiente de produção, mas só que o nosso sistema de produção, o projeto que tínhamos construído naquela história da nossa cassinicultura era um sistema aberto, muito aberto, em que o processo de bobeamento era diretamente feito do ambiente natural. Então a gente tinha um colega que tinha um problema com a doença da mancha branca, por exemplo. Ele fazia suas despescas de emergência e o outro colega, quando ia captar aquela água, pegava essa grande carga viral e conseguia entrar nesse mecanismo que eu falei aí da chave da porta aí, né? E hoje o nosso sistema de produção, nossos projetos foram evoluindo e muitos projetos são um pouco mais fechados, um pouco mais de cuidado nessa hora de captação da água. Então, hoje nós estamos mais atentos à qualidade do ambiente de cultivo, aos nossos projetos, ao nosso sistema de produção, do que tínhamos há alguns anos atrás. Isso é um processo de aprendizado que custou muito. As doenças ela tem uma capacidade de causar prejuízo, mas tem uma capacidade grande de ensinar as pessoas que estão dentro daquele processo de sofrimento, ali, vamos dizer assim, como melhorar a sua condição de convivência com aquele agente agressor. Isso não é só no camarão, é com qualquer ser vivo, né? Então a gente aprendeu agora com a Covid, né? Nós tivemos um grande sofrimento, tivemos uma grande gestão da saúde, questionada ou não questionada, ficou gente presa em casa, gente do camarão, nós ficamos trabalhando. Bom, teve um monte de coisa que aconteceu no mundo e um monte de aprendizado para as próximas que possam vir a aparecer. Do mesmo jeito é o camarão. Mas só que o que acontece? Para acontecer essa segunda etapa de construção do conhecimento, de assimilação da tecnologia, de busca da solução, é necessário um trabalho para construir esse conhecimento e para esse conhecimento chegar a vocês, tá? Esse é o nosso desafio. O PSF tem essa função de servir de ponte de ligação. Então nós temos uma quantidade de colegas hoje que não tínhamos há 10, 20 anos atrás, trabalhando com conhecimento da microbiota patogênica ou não patogênica do camarão dentro da universidade e em algumas empresas privadas de tecnologia que fornecem insumos para o setor. Então temos uma capacidade de conhecimento, de cérebro hoje melhor instalado do que tínhamos em 2001, 2002, quando a ANIM chegou. Mas grande parte dessa estrutura, né, principalmente a estrutura da universidade, dos institutos, está dentro
do prédio das universidades, e geralmente eles não têm aqui o contato com vocês, tá? São os colegas pesquisadores, cientistas e tudo que estão dispostos a colaborar, mas que não têm essa conversa aqui com vocês, né? Quando a gente está pleno domingo e ao longo da semana nós vamos conversando com os colegas produtores. E para chegar a esse conhecimento a vocês, que, por exemplo, hoje nós temos muito trabalho sendo feito, muito trabalho, mas com poucos grupos, na parte de genética, por exemplo. Estava lembrando que eu estava participando na sexta-feira de um excelente trabalho de genética de uma empresa privada aqui no Ceará com grandes geneticistas e trabalhando o processo de crescimento do camarão. Nós, comparado com outros países, nós temos uma perda de competitividade no crescimento do camarão. Muitos países o crescimento já está acima de 1,5 grama, 2 gramas, né, por semana de crescimento do camarão. E o estrategista, né, o geneticista lá, falava que você não consegue ganhar tudo em um plano genético, né, para facilitar aqui a nossa compreensão, tá? Uma linguagem mais simples possível, tá? Não sei se é a mais correta. Mas nós não podemos ganhar crescimento e sobrevivência em um plano genético, tá? Mas você pode ter uma estratégia de trabalhar famílias para buscar o melhor crescimento do camarão. Então o geneticista, junto com a larvicultura, junto com a sua equipe de trabalho, busca a sua estratégia, o seu conhecimento para fornecer um pacote tecnológico ali que aquelas PLs que você vai comprar tenham um grande crescimento. E quem que vai cuidar da sobrevivência? São vocês que estão produzindo camarão. Essa, comentou, é uma estratégia vencedora hoje, né? A estratégia, por exemplo, do Equador, que muitas vezes é uma estratégia diferente da Ásia. No Brasil a gente usa todo tipo de estratégia. Eu não sou geneticista, estou comentando, né? Eu trabalho com a parte de saúde, que é a outra parte que apoia o geneticista, né? Então hoje os números do Equador mostram que essa estratégia é uma estratégia boa, né? O Equador já passou de 1 milhão de toneladas, eu acredito. Tá com uma areazinha um pouco maior do que o Ceará, um pedaço lá tem Mossoró, sei lá, um litoral pequeno. Então, utilizando essa estratégia, os resultados estão dando certo. Então você tem um grupo de conhecimento que trabalha ali com o crescimento e a sobrevivência vai ser o nosso trabalho de saúde aqui com vocês, com cada um, buscando melhorar o projeto de cada um. Cada um tem as suas dificuldades tecnológicas, dificuldades financeiras, dificuldades estruturais, ambientais, etc. Mas não tem como geneticista fazer o trabalho de vocês. E às vezes a gente culpa lá o fornecedor de pós-larva, né, a larvicultura, por todo o problema que a gente tem na nossa fazenda. Mas não tem como a larvicultura resolver tudo de todo mundo, tá? Então é mais fácil a larvicultura, por exemplo, trabalhar um quesito importante no desempenho zootécnico, no resultado financeiro dos nossos projetos. Por exemplo, vai trabalhar o crescimento, assim como foi o frango, né? O frango caipira, o frango de granja. Nessa história do trabalho genético ele trabalhou muito o crescimento, e as granjas foram trabalhando a ambiência, né? Onde esse frango iria viver. Deixa eu ver o comentário do Pedro aqui. Como se eu mesmo uso o termo biopatometria ou algo assim, correto? Observando o camarão e analisando os aspectos do camarão, a partir de qual momento devemos nos preocupar? Tá, só um minuto, Pedro. Eu só terminar aqui o raciocínio. Então, o nosso trabalho, né, como a pergunta do Pedro é a questão da biopatometria, é contínuo, tá? Então, aproveitar a sua pergunta, a partir de qual momento devemos nos preocupar?
Pronto, então é essa pergunta que eu vou aproveitar aqui. Vamos interagindo aí, pessoal, para a gente poder criar essa consciência, porque não adianta eu estar sozinho fazendo o planejamento do trabalho e os colegas não compreenderem o objetivo de todo o esforço que nós estamos fazendo. Tá? Então vamos continuar no nosso exemplo. Nós temos lá a larvicultura com um papel importante de, vamos lá, teoricamente trabalhar a melhor genética de crescimento para fornecer para você uma boa semente. E aí você precisa preparar todo o seu projeto para receber aquela boa semente. Então na pergunta do Pedro, em qual momento devemos nos preocupar? Em todo momento. No momento que você tem um colega que tá falando aqui, que está construindo o projeto, né, que está... bom, o colega passou aqui. Mas está construindo o projeto, então nesse momento você já deve se preocupar. No momento anterior, putz, eu tô fora do negócio do camarão, eu tenho um dinheiro, tenho um recurso físico, tenho um apartamento, tenho lá não sei o que, e queria entrar nesse negócio. Então nesse momento já começa a sua preocupação. Esse negócio é rentável, mas qual é o nível de risco desse negócio? O nível de risco diário ali, né, da perda de saúde desse animal, e o nível de risco ali pós comporta de despesca, como a gente sabe bem, né, a questão do preço e de comercialização. Esses dois parâmetros, a saúde e o preço, têm um grande impacto na lucratividade do nosso negócio. Tá? Você tem que produzir uma biomassa de camarão que a gente tem um parâmetro, né, a taxa de sobrevivência, que é impactada diretamente pela saúde, que precisa ser a melhor forma, o melhor número possível para o seu projeto, que é diferente do projeto do vizinho. Então a partir daí você começa a se preocupar. Onde eu vou escolher a área para implantar o meu projeto? Porque a gente tem áreas hoje em dia que estão cheias de produtores e um problema de saúde naquela região tende a dificultar mais a solução do que você está isolado desses outros produtores. Então, você começou a pensar em investir no negócio, você já tem que se preocupar. Você começou a selecionar uma área para construir o seu projeto, você já tem que se preocupar. Você começa a desenhar o seu projeto em um plano de engenharia, você tem que se preocupar. Os projetos que a gente tinha construído na década de 80, na década de 90, já é muito complicado de você construir agora, nesse momento que nós estamos da nossa atividade. Então tem outro nível tecnológico e naquele período a oferta de camarão era muito menor do que a demanda do camarão. Isso significava que os preços eram bons, melhores, e tinha uma capacidade de ofertar, né, de rentabilizar melhor aqueles projetos. Hoje nós temos uma grande quantidade de produtores, o nível de competitividade para o nosso mercado, principalmente o mercado doméstico, é muito grande. E isso a gente observa com o preço do camarão, e com isso você tem que trabalhar com uma atividade com um custo bem enxuto ali, com os números bem apertados. E qualquer perda de saúde do camarão, qualquer problema de doença, começa a complicar a sua rentabilidade. Então daí que na construção do seu projeto você também precisa se preocupar. Como que você vai desenhar da melhor forma possível o seu projeto para minimizar o risco da ocorrência de prejuízo causado por doença. Tá? E aí quando você começa a operar o seu projeto, ele não está perfeito. Você vai evoluindo com
os recursos humanos, recursos financeiros, recursos tecnológicos, recursos ambientais, biológicos, para ajustar aquela máquina a cada ciclo de produção. A cada momento que você está preparando um novo ciclo de produção, preparando o ambiente ali, você vai modificando com o conhecimento que vai adquirindo da água, do sedimento, do fornecedor de pós-larva, do fornecedor de ração, do fornecedor de outros insumos, e aí você começa um processo de povoamento, começa um processo de construção de semanas de produção naquele viveiro, naquele ciclo específico, e você vai começando, né, a se preocupar, a analisar de forma preventiva se algum risco, se você está sujeito a algum risco de ocorrência de enfermidade. Sazonalmente, nós temos no histórico da nossa cassinicultura, né, desde de 98, que a gente vem acompanhando as ocorrências de doença, esse período que estamos aí na metade dele, né, de julho para agosto, muitas ocorrências patológicas, né, muitas doenças. Esse momento agora, nós tivemos ocorrências até de, por exemplo, tem um colega que está falando aqui, Alisson, você fala de qual região, mas o colega está falando, minha estufa dá muita NIM, tá? Então, até para colaborar com o que a gente está falando, né? Para o Alisson chegar a produzir uma estufa, ele fez todo aquele trabalho que nós falamos anteriormente. Pô, tem um recurso, eu vou investir no camarão que o pessoal falou que dá dinheiro. Então, qual é a área onde eu vou instalar? Qual é a estrutura do meu projeto, o sistema de produção? E aí, na época, né, e com o conhecimento tecnológico que estávamos naquele momento, a estufa parece que resolvia alguns problemas, né? Problemas, por exemplo, no caso da mancha branca, a temperatura de 32 graus por ali, você diminui a replicação do vírus nos principais tecidos que são afetados pelo vírus da mancha branca, né? São quase todos os tecidos animais, tá? Mas a NIM e a bacteriose, os víbrios, né, eles não têm essa limitação da temperatura, né? Eles até preferem uma temperatura mais elevada. E aí é que está a questão, né, que a gente estava falando. Quando a gente não caracteriza bem o problema, a solução proposta em uma determinada época, né, por exemplo, uma estufa, acaba causando um efeito colateral com outros problemas, né? Então, o que nós estamos discutindo aqui, o que nós faltamos estruturalmente no Brasil? Todo mundo sabe que o volume de dinheiro investido, né, o colega Rodrigo agora finalizou um projeto no Rio de Janeiro, a gente já vem acompanhando há muito tempo o trabalho dele aqui nesses nossos encontros, e o nível de recurso financeiro implantado em um projeto de camarão é muito elevado. Isso que eu estou comentando com vocês é uma preocupação que eu tenho, porque a gente está com essa capacidade de diagnóstico muito limitada, né? Ficou limitado ali pela pandemia e ficou limitado pela nossa estrutura, pelo nível de crescimento. É mais rápido você construir uma fazenda do que a gente construir uma estrutura de dar apoio nessa questão a vocês. Então nós não temos essa ponte, né? A ponte tem que ser uma ponte maior hoje, porque mesmo na pandemia parece que o pessoal ficou construindo mais fazenda, e a quantidade de fazendas distribuídas geograficamente por todo o Brasil está muito elevada. E hoje a ponte de ligação entre esses colegas que estão lá estudando esses agentes patológicos e vocês que estão precisando ganhar dinheiro, não existe. Então, por isso que a gente está tentando aqui. A gente está sozinho, mas eu retomo aí o agradecimento ao apoio das primeiras empresas que fornecem produto para vocês, né, da Ração Polinutri, em parceria com a Ração Primeira Linha, da Biotrends,
da Aliplus e da Tratágua, que foram as primeiras empresas que se prontificaram a colaborar com o nosso trabalho. A gente espera que tenha mais empresas, porque não é fácil construir essa ponte. Tá? Vocês estão aí, muitos colegas, né, como o Alisson está falando, né, está sofrendo com a Nino lá na cidade dele, e eu, somente com o meu esforço braçal, fica difícil criar alguma estrutura de apoio, de ajuda a vocês que estão distribuídos geograficamente. Porque não é só de boca. Tá? Nós precisamos fazer o uso das diversas ferramentas de diagnóstico para poder montar esse quebra-cabeça. Então, o que é que a ferramenta de diagnóstico faz? Quando a gente vai no médico, o médico não pode só de boca passar o remédio, passar a solução. Ele precisa ter as informações mais completas possível daquele problema que está acontecendo. E às vezes um problema é muito parecido com outro problema. Então ele começa a investigar mais com o uso de outras ferramentas. É assim que acontece com a saúde de qualquer ser vivo. Nós algumas vezes se confundem os agentes agressores daquele problema, infeccioso ou não infeccioso, seja ele vírus, bactéria, parasita, água, solo, nutrição, PL, genética. São muitos agentes que interferem na saúde daquele ser vivo que nós estamos trabalhando. E o ser vivo que nós trabalhamos aqui está debaixo da água, diferente dos outros ser vivos que estão na Terra. Nós não temos essa estrutura, tá? Atuando hoje. Então nós temos ferramentas que são presuntivas, que muitos colegas já usam, né? Uma análise a fresco do camarão, a biopatometria foi uma das primeiras ferramentas que eu comecei a construir, foi um colega que falou aqui, né? O Pedro, né? O porquê da biopatometria? Nós temos no ranking das ferramentas de diagnóstico ferramentas que vocês já falaram. Por exemplo, quando o Alisson fala que minha estufa está com muito anim, já é um registro de ocorrência de uma queixa que ele tem. Então eu tenho um sistema, e esse sistema foi construído hoje pela Crevetic, que é uma empresa que foi incubada dentro da universidade, né? Nós somos da UFESA, da Federal do Semiárido, lá em Mossoró. E aí o pessoal da informática começou a construir esse sistema baseado em um sistema que eu tinha no meu computador. Então, esse registro de ocorrência de queixa eu utilizei por muito tempo quando tínhamos poucas fazendas e o trabalho era feito no Rio Grande do Norte, no Ceará. E aí eu conseguia ver em qual cidade, em qual região o pessoal está tendo mais, em qual época do ano, mais queixas de problema de saúde. Então deslocava o nosso pequeno esforço logístico para compreender aquele problema com as outras ferramentas de diagnóstico. Isso não tem hoje, tá? Tinha quando a gente estava lá na Federal do Rio Grande do Norte, em Natal. E aí a segunda ferramenta era essa que o Pedro falou aqui, a biopatometria. Por que da biopatometria? Quando a gente tinha esse primeiro registro, esse mapa de distribuição geográfica, né, espacial, quais eram as cidades, qual era o tamanho do camarão, qual era a época do ano, eu começava a buscar também, através daquele momento que o produtor está fazendo a sua biometria, tentando ver semanalmente o crescimento do animal, se ele estava visualizando algum sinal, alguma alteração no corpo daquele animal. Visualmente, a pessoa está fazendo a biometria naquela população ali, pegando 100, 150 animais. E era essa comunicação que nós tínhamos com os produtores que faziam parte do projeto. Por isso que é importante estar em um grupo, né, porque facilita a comunicação, a inter-relação entre as duas partes, né, não só eu fornecendo a informação tem que retornar para saber se está sendo assimilada e está sendo corrigida. Então na biopatometria ele visualizava aquilo. Baseado no esforço, na energia que nós tínhamos no laboratório, nós íamos pegar aqueles animais que naquela população, daquele viveiro, daquela fazenda, naquela cidade, naquele estado, estavam apresentando
as situações visuais de maior risco. E a partir daí, a gente fazia uma análise mais rápida dentro da fazenda, uma análise a fresco, visualizando os principais órgãos do animal. E isso ajuda, porque o tempo é uma coisa importante para a vida de um ser vivo. Você lembra que na Covid a gente tinha no começo dificuldade de ter um diagnóstico pela falta de conhecimento, né? E muitas vezes a principal autoridade sanitária do país mandava para não engarrafar a estrutura de saúde, que a pessoa só procurasse depois que os sintomas estivessem mais avançados. A questão da gestão da saúde é complicada até para o ser humano quando se tem muito recurso, né? Vocês viram aí no início da Covid. Depois a estrutura de diagnóstico foi melhorando e a gente foi verificando que fazer um diagnóstico o mais rápido possível significava uma probabilidade maior de sucesso no tratamento terapêutico daquele ser vivo, né, o ser humano. Do mesmo jeito é o camarão. Então nós temos ferramentas presuntivas que fomos trabalhando ao longo do PSF para que as fazendas pudessem ter a estrutura mínima, né, de microscópio, de bancada, uma coisa mínima, ou então um grupo de fazenda, ou então profissionais naquela área que pudesse fazer esse diagnóstico o mais rápido possível, porque muitas vezes era um problema pequeno que era possível ser resolvido ali na própria fazenda. E aí a gente começava também a deslocar a energia para dentro da universidade, né? Principalmente na época a Federal do Rio Grande do Norte e a Federal do Ceará, para fazer a análise mais completa, que demora mais tempo, mas que a gente tem uma conclusão maior, que é a histopatologia. E aí na histopatologia, em resumo, o que é, né? Eu consigo entrar dentro do camarão, percorrer todos os órgãos, todos os tecidos do camarão, tentando visualizar quais são as lesões, quais são as alterações naqueles tecidos, naquelas células, a gravidade dessas lesões e quais são os agentes etiológicos, né, os agentes que estão causando aquela doença naquele tecido, naquele órgão. E aí a gente começava a ver a gravidade do caso, mas nós já tínhamos passado por uma bateria de exames presuntivos. Baseado nessa análise, íamos selecionando, em virtude do custo da análise molecular, a possibilidade de compreender melhor a estrutura molecular, a estrutura genética daquele agente agressor, né? Então, a mesma ferramenta, inclusive a máquina foi emprestada aqui no Ceará para a Secretaria de Saúde para analisar, por exemplo, o Covid. Então, você vê que eu acho que até hoje o pessoal aí que está nos ouvindo aqui deve lembrar daquela coleta de amostra que o cara entrava um negócio aqui no nariz que até o juízo saía do local, né? Porque ele tinha que coletar aquela amostra para levar para o processo de diagnóstico com o PCR. Aí no PCR nós temos uma sensibilidade e uma especificidade melhor, mas são caminhos que nós precisamos percorrer para compreender melhor a gravidade de cada caso. Cada caso é uma situação diferente. Por isso que a gente precisa construir esses grupos com vocês. Não adianta eu estar conversando com o pessoal lá de Brasília, com o Ministério da Agricultura, com os outros agentes financiadores, buscando recurso para cuidar da doença, da saúde do camarão, se não tem os pacientes. Tá? E por isso que na minha pergunta inicial, a questão da consciência do impacto que o processo de saúde e doença causa no bolso de cada um. Porque às vezes a gente esquece e pensa que isso melhora. Nunca melhora, nunca vai melhorar. E por isso que eu citei, né? A gente tem um trabalho lá, as larviculturas têm um trabalho grande de produzir, de trazer os melhores geneticistas para dar o melhor crescimento, mas nós precisamos criar essa consciência no Brasil que sobrevivência, que manejo é da responsabilidade de cada projeto. Não tem como a larvicultura cuidar
do manejo, da sobrevivência de cada projeto. Ela pode fornecer para você a melhor PL para dar o melhor crescimento. Pode ter alguma coisa ali de resistência, mas é difícil você botar tudo num pacote só. Que seja uma super PL, que consiga crescer, que consiga não comer, ter a melhor conversão alimentar, né? Em uma coisa só. Não dá para colocar tudo num pacote só, né? E geneticamente é muito complicado. E muito caro. E muito caro. Um programa genético é muito caro. Cada reagentezinho desse, cada gotinha é mais caro que ouro. Então, a gente vê o trabalho sendo feito, mas é necessário que a gente crie uma consciência e comece a trabalhar com os produtores. Eu sei que não é fácil, né? Porque nós já estamos nesse trabalho somente com os produtores há um tempo, né? E não é só com vocês não, tá? Deixa eu explicar uma coisa aqui. Deixa eu pegar meu caderninho aqui. Ó, nessa semana eu tentei explicar nisso, né? Conversando com cada um colega, com cada ofício, para mais de 30 fornecedores de produtos para vocês. São pessoal que vende produto para vocês. E 3, né? E ontem 4, né? Deram sim. E a desculpa principal foi, putz, o momento tá ruim, professor, da atividade, a gente não tem dinheiro, o setor de marketing, não tá, não tá, o setor mudou, ou é um outro profissional de marketing, ou é um não sei o que, ou não sei o que. A gente está com outro projeto. Foi o maior tipo de desculpa. Se a gente não tem vocês, os produtores, fica difícil da gente ter uma estrutura de cadeia produtiva. Então, a gente está aqui na universidade, está no fornecimento de trabalho para apoiar vocês. A gente precisa do apoio dos fornecedores, precisa do apoio das associações. É um problema grave, é um problema que sempre vai estar presente. A gente precisa evoluir no Brasil com essa condição de melhor gerenciar a saúde do nosso camarão. Nós já evoluímos bastante. Quando nós começamos esse trabalho em 98, e praticamente quando eu também estava na tese, nós tínhamos perspectiva de chegar em 100 mil toneladas no Brasil. E estávamos com um ritmo de crescimento dobrando a cada ano, de 95 para 96, para 97, para 98, para 99. Mas imaginávamos que Deus era brasileiro, né, e tudo, tem a estátua lá do Cristo Redentor, e que a doença, os problemas nunca iam chegar no Brasil. O fato é que chegou, e profissionalmente nós nunca assumimos, assim como setor, essa responsabilidade de cuidar, de saber que a doença causa impacto mesmo, e que a gente precisa ter essa estrutura a médio e longo prazo. Porque hoje é um problema, amanhã é outro, depois da manhã é outro problema. Isso a gente tem que estar consciente nessa batalha, né? Vocês produtores, a gente como a minha função é mais ter essa ponte de ligação, né? Os fornecedores imaginam que vocês vão comprar ração, que vão comprar PL com as fazendas de vocês quebrando. Não tem como, né? O cara fecha a fazenda. E ele vai vender a ração para quem? Vai vender a PL para quem? Vai vender o probiótico para quem? Isso é uma coisa que tem que ser criada, uma consciência mais global da nossa atividade. A Francis, que foi a minha ilustre primeira aluna e uma grande consultora na atividade, vamos ver o que ela falou. O que vemos com frequência é que a maioria quer uma solução de fora. A entrada de novo material genético ajuda, mas a estrutura de cultivo precisa ser mais profissional. Essa é a questão. Não vai existir solução de fora mágica. Ninguém é mágico. A gente está dentro da cassinicultura, é o trabalho direto, né? É contínuo, né?
O meu primeiro estágio como aluno, quando eu entrei lá em 88, era lá em Acaraú, na Artemisa lá do Livino. É, cuidar de poliqueta, ver como é que as poliquetas, o camarão ia comer poliqueta, um anfípodo, tinha que botar. Era uma estrutura enorme, só um viveiro ali de 40 hectares, né? E a coisa mudou, mas a solução foi construída dentro do setor. Por exemplo, o que fizemos com a mancha branca que chegou? Então, vamos buscar uma solução de fora, lá na Ásia, lá no México, lá no Equador. Mas muitas vezes não é a solução completa. A solução que a gente tinha, por exemplo, de ter questão de estufa, resolveu naquele momento, mas nós tínhamos outros desafios, como a ANIM, como a vibriose, e acabou complicando a médio e longo prazo. E nessa questão da saúde, é, até da nossa, né? A gente está bem pra caramba e de repente perde saúde. Não é questão contínua, tá? Não é culpa nossa, não é culpa de vocês, é porque é um processo contínuo. Quando a gente busca uma solução para uma coisa, aparece uma outra. Aí agora a gente está com anin, com vírus diferenciado geneticamente, com víbrios que a gente está dentro do ambiente dos víbrios, né? E por algum desequilíbrio eles também aparecem, né? O colega disse, professor, mas tem a pessoa, um colega que é da parte de saúde aqui. Eu dei uma rodada e vi mancha branca, ninho, vibriose, não sei o que, não sei o que, não sei o que. A gente vai ver, o cara vai reclamar, mas a gente não tem como. Qual o inimigo maior? Será que o grupo de produtores dessa região tem como sobreviver melhor com, com a solução para esse problema bem caracterizado? E o outro também tem outros problemas, outros tipos de solução. E o Brasil é grande. A estrutura de projetos está em diversos tipos de ambiente, diversos tipos de condições tecnológicas, até culturais tecnológicas. Tá? Eu já tive que ir até na igreja para se reunir com os produtores de uma determinada região para ver se eles recebiam iluminação, para eu mostrar para eles que a mancha branca ia chegar em alguns meses na região deles e eu não consegui que o ser divino entrasse na cabeça deles e eles verificassem aquilo. Então teve que a mancha branca chegar, dar uma pancada grande para a cabeça deles sentir essa situação. Então é do mesmo jeito, né? Não tem, né, como a Francis falou, obrigado Francis pelo seu comentário. A solução não vai. Existe algumas soluções que vêm de fora do Brasil, que vêm de fora dos estados, que vêm de fora do seu projeto. Mas cada projeto é um ser vivo, que tem as suas condições tecnológicas, financeiras, humanas, pessoais, para enfrentar os seus problemas. Mas nós precisamos saber que tipo de problema. Porque enfrentar um problema, até um problema de roubo, né? Eu tive problema de roubo no meu projeto, até interno, e isso me prejudicou muito. E isso a gente precisa caracterizar bem qual é o problema para buscar a melhor solução. E às vezes, como a gente fala, né, a gente tem material genético da Ásia que são livres de determinados patógenos. A gente tem colegas que trabalharam conosco, né, que eram na estruturação do CDCAM, que hoje estão lá nos Estados Unidos, que produzem excelentes materiais genéticos livres de patógenos, específico patógeno free, SPF. Mas o cara é um camarão que não tem uma cabeça chata, não é um camarão que tem uma cabeça grande e que não vai enfrentar o ambiente aqui do Ceará. É um camarão meio frágilzinho para uma determinada situação e um determinado projeto. Mas se ele tiver em um ambiente bom, ele consegue de repente ter um melhor resultado. Mas que ambiente bom, né? E a gente verifica hoje, por exemplo, que a estratégia equatoriana deu sucesso, porque eles estão vendendo um monte de camarão aí para o mundo todo, aumentando a todo ano a produção, né? E para eu hoje estar falando com vocês aqui de doença de camarão, o meu primeiro aprendizado foi lá. E foi lá no começo do ano 2000, né? Vendo como era a crise da mancha branca lá, tá? Lá em Guayaquil, lá nos laboratórios que eles tinham.
Eu tive que aprender lá. E não é mole, tá? Eles aprenderam. Mas, é como um outro colega falou, né? Eles praticamente não têm muita opção, né? Naquela época era petróleo, banana e camarão. Hoje o camarão passou da banana, tá ali bem à frente do batalhando ali com o petróleo. Mas eles não têm muitas opções econômicas, né? O camarão é uma grande opção econômica para o país. Então tem uma grande energia sendo deslocada para ter solução para aquilo ali. No Brasil nós temos tudo, né? Então o camarão é só um detalhezinho a mais. Talvez isso dificulte a gente encarar, né? E compreender, entrar no sangue isso tudo que eu estou falando. Porque, bom, o camarão é mais uma coisa na nossa agropecuária que tem uma liderança mundial, mas o camarão é importante aqui no nosso semiárido. No nosso semiárido, nós, como população desse nosso semiárido, eu acho que a gente poderia criar uma responsabilidade maior com relação a esse tema, porque nós não temos muitas opções agropecuárias e econômicas de uma maneira geral. Muita gente está aí no interior que, se não for para produzir camarão, como é que ele vai ter uma rentabilidade tão grande naquela área de produção? A gente tem muitas áreas aí que eu acho que para sustentar um gado durante o ano deve precisar de 2 ou 3 hectares. E o que é que vai produzir de biomassa esse gado? A energia que você vai ter de pasto. Nós não temos muitas opções da nossa pecuária, mas o camarão a gente tem condição de produzir 3 toneladas por ano, por hectare, ou até mais, né? Uma boa rentabilidade se a gente resolver, que eu acho que é mais fácil de resolver, lógico que demanda um tempo, né? Essa questão do preço, da comercialização. Por isso que a gente precisa criar essa estrutura, e não é somente eu aqui do outro lado aqui da tela, né? A estrutura, depois que a gente faz o diagnóstico, é que começa a história. Eu caracterizei bem o problema. Eu utilizei a ferramenta de diagnóstico desde da análise visual, né, com o olho ali, com a queixa, passando por uma análise presuntiva, passando por ferramentas que estão disponíveis aí. A gente só precisa organizar isso, né? Também tem uns colegas, cada um tem seu projeto de vida dentro da universidade, né? Histologia, microbiologia, biologia molecular, genética. Hoje nós temos uma condição melhor do que tínhamos em 98 e 99. Hoje nós temos condições dentro da estrutura, na rede de apoio, que pode dizer, pô, o vírus da NIM hoje é essa outra linhagem de vírus. O vírus da mancha branca é essa outra linhagem que está afetando essa cidade, essa região, que é diferente de uma outra região lá. E hoje nós temos tecnologia com os nossos fornecedores, com nossos apoios, que se a gente colocar uma microbiota aqui incorporada na ração, a gente pode ter um equilíbrio melhor na microbiota dentro da barriguinha do camarão e ele patogenicamente não sofrer tanto. Então, a tecnologia hoje é muito melhor do que há 10, 20 anos atrás. Mas essa tecnologia precisa chegar de uma forma melhor para vocês que estão aí nos assistindo. E aí que começa o trabalho. O trabalho de clínica em grupo, de clínica individual, o trabalho de estar constantemente, a cada mês ali, com os grupos de produtores que estão aí distribuídos ao longo do Nordeste, principalmente, né? E que eu não preciso estar presente fisicamente, mas eu posso estar a todo momento com essa metodologia digital quase que dentro da água aí do projeto de vocês. Independente da cidade onde você se encontra, o David passou, de um colega que pediu aqui a solicitação aqui, Davi Mesquita, deixa eu ver se ele... O colega pediu para participar aqui e discutir. Vamos escutar o colega aí, ver se não foi, apertou o botão errado. Davi, você apertou um botãozinho de
de convite aqui. Você quer falar? Eu acho que não, talvez tenha apertado o botão errado aí. Não, bom, apertou o botãozinho errado aí. Deixa ele... Bom, vamos continuar aqui. Davi, você apertou o botãozinho errado. Deixa eu... Bom, bom, eu não sei como retirar ele aqui da sala, cara. Mas o fato é o seguinte, a gente precisa partir para o próximo etapa, né? Que não tem como eu poder explicar agora. E essa construção dessa conversa com vocês é para explicar que é possível construir um sistema de saúde e é possível que esse sistema você consiga, até na região, por exemplo, onde o Davi se encontra aí, no local que ele se encontra, ou qualquer produtor, fazer uso hoje, com a tecnologia que nós temos, né, com o celular, desse conhecimento chegando até você. Então, as etapas do processo, né? Primeiro, a gente acredita hoje que grande parte dos produtores tem conhecimento do quanto que dói no bolso, né? E quanto que isso você precisa diminuir o prejuízo causado pelas doenças. É preciso criar consciência que você é um grande responsável pelo seu projeto, pelos seus resultados e os seus fornecedores, teoricamente, têm um objetivo de colaborar com os seus resultados, né? O fornecedor de pós-larva, de ração, de probiótico, etc. Por exemplo, o fornecedor de PL, né? Como eu falei, pode buscar o melhor programa genético de crescimento. O fornecedor da ração pode produzir a melhor dieta, e o fornecedor de probiótico pode disponibilizar a melhor bactéria, mas é você que tem que fazer essa sopa de material dentro do seu projeto, dentro de cada viveiro, dentro de cada espaço de tempo que modifica, né, ao longo do tempo, para que você obtenha um melhor resultado, diminuir os prejuízos e aumentar o lucro, até chegar com porta de despesca e poder vender, comercializar e faturar melhor. Tá? No meio do caminho vão ter algumas pedras e os diagnósticos, as ferramentas de diagnóstico vão servir para que você consiga compreender quais são essas pedras que vão estar no caminho do seu projeto. Né? O projeto é uma jornada longa, né? Ele não se acaba em um ciclo de produção. O projeto dura vários anos. E ao longo dessa jornada vão aparecer muitas pedras e pedras relacionadas ao problema de doença no camarão. E você precisa ter essas ferramentas de diagnóstico para saber o tamanho dessa pedra. Para saber, ó, essa pedrinha pequena aqui eu posso deslocar para cá, essa pedra é grande eu posso deslocar para o outro lado, essa pedra é muito grande, eu preciso de ajuda de outros colegas para deslocar. E daí que entra a outra parte, depois que você caracteriza o problema, quais são as soluções possíveis e como que essas soluções podem ir trabalhadas. Né? Então, essa é uma conversa rápida, nós vamos falar muito mais desse assunto de uma forma mais organizada no dia 18, lá na quinta-feira, mas para que essa informação consiga chegar até você e até os seus colegas, né, que de repente eu queria até pedir uma gentileza aí para alguns colegas que não, que não de repente não tiveram condição de assistir aí, vocês consigam passar para eles. O evento é na quinta-feira, é um evento rápido aí do plano de saúde de Camarão e como que a gente vai discutir isso. Deixa eu ver o que o Pedro está falando aqui. Professor, o senhor acredita que associações ou cooperativas de pequenos seriam uma possível solução para certos percalços da produção, insumos, doença, comercialização? Sim, Pedro.
Hoje a gente tem 75% ou 80% da nossa cassinicultura são pequenos e microprodutores. Eu também sou um microprodutor, tá? A metade de uma área de um microprodutor. E não só acredito, como colaborei e continuo colaborando com a criação, né, com o fortalecimento da Associação de Produtores de Camarão aqui do Ceará, né, o presidente Luiz Paulo, que eu já conheço há muito tempo mesmo, e colaboramos muito na criação, no fortalecimento, damos a nossa contribuição, e na cooperativa, porque é a cooperativa que tem o papel de comprar insumos mais baratos e vender melhor o camarão, porque a associação não pode fazer isso, essa questão comercial. Então, nós participamos da cooperativa, somos membros lá entre os 30 dessa primeira cooperativa de produtores de camarão do Ceará. É uma burocracia muito grande, mas como qualquer negócio no Brasil, mas conseguimos esse mês inscrição estadual, inscrição na junta, inscrição na vigilância sanitária, já ter um beneficiamento para ser reformado e melhorar. Já estamos em contrato com 2 beneficiamentos no litoral leste e litoral oeste. Já estamos fazendo a rotulagem, a nossa embalagem para poder processar o camarão, né, dessas primeiras levas aí de produtores. E com isso a gente consegue ter um melhor poder de negociação do camarão, porque não vamos estar vendendo só camarão fresco. O camarão fresco é muito bom para o consumidor, mas os colegas produtores, se você não consegue vender naquele momento, não consegue secar o seu viveiro, a sua estrutura de produção, você fica na mão ali do atravessador, do corretor, e isso é muito complicado, porque mostra a fragilidade comercial do nosso negócio. E quando nós temos uma estrutura que pode processar, congelar e armazenar esse camarão, você tem uma segurança melhor no processo de comercialização. E isso que a cooperativa vai trazer na questão da venda. Na questão do insumo, quando nós temos lá nós já somos estamos ali entre a quinto ou 10º maior produtor de camarão do Ceará. Quando juntou todos os produtores. E juntar todos esses produtores, a gente tem um poder melhor de compra da ração, de compra da pós-larva, de compra dos outros insumos. Então a gente consegue ser forte. Eu sou bem pequenininho sozinho, mas junto com os colegas da cooperativa, aí eu já tenho uma força maior. Eu já consigo vender melhor o meu camarão e comprar melhor os nossos insumos. Então nós vamos começar a rodar essa máquina. O processo de grupo não é fácil. Não é fácil desde a origem da vida. Nós estamos ali num grupo de espermatozoide e só um passa para fertilizar e dar essa natureza da vida de vocês. Então daí começa a nossa confusão do trabalho de grupo. Nós estamos em um grupo de espermatozoide, só um conseguiu vencer a guerra e surgiu vocês aí no ventre da mãe de vocês. E às vezes a gente guarda essa memória aí do espermatozoide de não querer trabalhar em grupos. Mas para muitas ações sociais da nossa vida, a gente precisa trabalhar em grupo, né? E a associação e a cooperativa fortalece muito esse trabalho, tá? Mas não é fácil. Nós estamos nessa batalha, estamos montando a Semana do Camarão, incentivando junto com a Brasel, né, que é a Associação dos Bares e Restaurantes aqui do Ceará, e depois para todo o Brasil. Tem colegas que estão trabalhando em cima disso. Eu, dentro da cooperativa, não faço muito esse trabalho, mas é para incentivar o consumo, né? Se a gente for considerar o México tem um consumo per capita muito maior de camarão do que o Brasil. A gente começou um censo agora, a gente deve ter, sei lá, é possível que a gente chegue a 250 milhões de brasileiros. Se cada um consumir 1 quilo, 1,5 quilo, a gente tem que produzir 300 mil toneladas de camarão.
mas a gente fica ali tentando vender só o camarão fresco, só para Fortaleza, só para Natal, só para aquele mercado, e não tem um processo de processamento, de elaboração do produto para descobrir os outros brasileiros que podem comer camarão. Imagina o mercado externo. Então nós temos um grande potencial de mercado fora da porteira da fazenda. Mas esse trabalho precisa ser feito, porque e é de responsabilidade de cada um, né? Cada um pode pegar aqui o seu Instagram e começar a falar do nosso camarão, do seu camarão na fazenda. Essas redes sociais têm um impacto muito grande. Você não sabe a quantidade de pessoas com que a gente conversou. E isso é mais fácil de ser solucionado do ponto de vista do processo de comercialização e marketing, né? Para a gente tentar melhorar o preço. Mas dentro da porteira da fazenda, ali dentro da comporta, dentro do viveirinho, a boa vontade não é suficiente para a gente garantir a saúde do camarão. E isso me preocupa, né? Por isso que eu estou aqui nessa batalha. Estava sozinho, né? Resolvi conversar com os fornecedores. Não imagina a quantidade de não que eu recebi, de pessoas que nem deram resposta. Mas 4 colegas aceitaram esse primeiro desafio. Eu vou continuar na conversa aí com os fornecedores. Quem for fornecedor e esteja me ouvindo, né, puder colaborar de alguma forma aí, nem que seja um grãozinho, já ajuda. E o próximo passo é a conversa com vocês aí, os produtores. É necessário que você faça a inscrição lá na biografia, né? Quando você pega lá o PSF, tem a biografia, aí vai ter um link de inscrição para o evento, né? O Plano de Saúde de Camarão. Aí você precisa fazer a inscrição porque o material vai ser enviado via digital. E aí você vai receber as informações e eu vou ter o e-mail. Vê que a inscrição são feitas em 2 passos, porque às vezes a gente digita ali o e-mail e uma letra, um ponto, alguma coisa dá errado. E o sistema ele precisa confirmar se realmente aquele e-mail que você está fornecendo é o e-mail correto. É por isso que você, quando faz lá, clica, eu quero fazer a inscrição, fornece o e-mail, você tem que voltar lá para a sua caixa de entrada do e-mail para saber se recebeu a mensagem, para confirmar, não, meu e-mail é esse mesmo, confirma, e aí o sistema cadastra você para poder ver na lista quem está apto, que quer receber essa comunicação. Então a gente não pode entrar na cabecinha de vocês, mas esperamos montar esse primeiro grupo de trabalho já na 3ª semana de agosto, né? Então, na quinta-feira, dia 18, eu explico como é o trabalho, mas é um trabalho que depende de vocês. Não adianta eu estar buscando, né, como reabrimos os laboratórios, como vamos buscar recurso para melhorar o laboratório ficou parado esse tempo todo, o laboratório dos colegas das universidades para fazer o diagnóstico, a conversa com os fornecedores para buscar a melhor solução, fazer isso todo, esse esforço, se não tiver o produtor querendo. Tá? Então é necessário a participação dos produtores. Sabemos que cada um tem as suas limitações aí na cabeça. Putz, eu acho que de repente isso não é para mim, é para o produtor fulano de tal, que mora lá não sei aonde, que gosta de tecnologia, que não sei o quê. Não. É um trabalho para todo mundo. Todos os camarões adoecem. É o camarão do Zé, do Chico, do Francisco, de todo mundo. O camarão é o mesmo. O camarão adoece, o camarão precisa de cuidado, e esse cuidado que vai deixar o dinheiro no seu bolso. Tá? Então é um trabalho para todo mundo. Não é um trabalho só para micro, pequeno produtor, eu sou um grande produtor, eu tenho muita força, eu posso contratar o maior especialista do mundo nisso aí, o maior especialista já morreu, né? O Dr. Light, né? O americano, que sabia muito de patologia, mas cada projeto tem uma vida. E aí o camarão dele também adoece, ele tem prejuízo. Não, mas eu tenho muito dinheiro, eu posso morrer muito camarão e tá tranquilo. Não,
a Ásia já sofreu muito com grandes produtores, o Equador já sofreu muito com doença e atingiu os grandes produtores. A doença não escolhe se você é grande, se é pequeno, se tem muita tecnologia. Eu sou o cara mais top do mundo, da galáxia do camarão, que sei criar camarão lá na Lua. Mas a doença vai atingir você. Não tem jeito, né? Ao longo da vida você vai ter problemas e a gente precisa fortalecer essa rede de cuidado com a saúde do camarão. E eu sozinho não consigo, né? Eu preciso de uma rede de produtores, mas eu não tenho tempo para isso. O pior é você ter tempo para ter que botar um bocado de funcionário catando camarão lá no seu viveiro. Eu acho que você já deve ter visto como é o trabalho que tem catar camarão morto com a mancha branca, com as garças, com os urubu ali dentro do viveiro. Ali é um tempo, né? Então, é 24 horas que eu tenho, é 24 horas de vocês, né? Eu estou nesse domingo aqui fazendo esse trabalho. E aí você vai criando um monte de coisa na cabeça para falar com você mesmo que isso não é para você. Tempo, dinheiro, o que for, né? Não, mas não vai conseguir chegar aqui na minha cidade, que é não sei aonde, no interior da Paraíba, né? A gente chega, você tem um celular, a gente chega aí e faz a comunicação com você. E o seu camarão consegue chegar em um dos nossos laboratórios, da gente conseguir dar um apoio, de visualizar o que é que está acontecendo. O mundo hoje tá mais fácil. Tá? Aonde você se encontrar, no interior do interior, não sei da onde, o celular consegue chegar e a gente consegue fazer um trabalho em grupo, consegue fazer um trabalho individual, consegue buscar formas de lhe apoiar. Nós temos colegas que estão, de repente, fazendo análise lá, não sei aonde, onde você se encontra, e você consegue receber um apoio para chegar lá. Tá? Mas depende de você. Tá? Esse trabalho nós vamos iniciar no dia 18, na quinta-feira, né? Nós vamos apresentar ele de forma mais sutil. Eu estou passando essas 2 semanas estruturando, que não é simples, tá? Não é simples. Eu não sei nem no mundo aí se alguém já criou um plano de saúde do camarão, tá? E é um trabalho inicial que a gente precisa construir juntos, né? Muitas mãos construindo aí, que é uma coisa nova, né? Mas eu estou lá disposto, tá? E no próximo domingo eu converso mais sobre isso. Eu vou ver se no meio da semana, a gente pode, entre essas 2 semanas, estar conversando um pouquinho mais, tá? Pronto, que a França, comparado aos outros países, temos pouquíssimas enfermidades. Os cenários lá foram bem piores que Mancha Branca, Nova Nícia. E eles conseguiram, né? Conseguem crescer. Por exemplo, o Equador tem um monte de doença, tem um monte de coisas, né? E consegue crescer. Eu fui treinado em um centro de diagnóstico lá, a comunidade europeia investiu muito dinheiro e eles conseguiram aprender, conseguiram fazer esse trabalho em conjunto, né? Porque lá o camarão tem uma importância grande para a parte econômica, para a parte social do país. E talvez aqui no Brasil esse fato, né, não seja tão significativo como alguns países da Ásia, né, que o pessoal depende muito do camarão. Eu não sei, por alguma razão psicológica, né, a gente não consegue avançar muito em conjunto. A Francis acompanhou os primeiros momentos que eu cheguei lá na UFRN, sabe o esforço que é para montar um laboratório, para ter uma estrutura de apoio de alunos, para poder fazer esse tipo de trabalho e sair de dentro da universidade. Hoje eu tenho essa facilidade de estar no digital e fica mais fácil sair de dentro da universidade para poder ajudar o setor. Mas muitas coisas a gente depende do recurso financeiro, né? Também não é só boa vontade. Então, a ideia é construir esse primeiro grupo com os produtores que estejam comprometidos, né? Porque a gente tem muita gente também curiosa, que fica esperando as coisas irem acontecendo, que é natural da cabeça humana. Mas o fato é o seguinte, que enquanto a gente espera,
tá lá o agente microbiano dentro do seu viveiro fazendo o trabalho dele na natureza. Tá o vírus se modificando, vai ter, falando na nova NIN, na NIN de novo. É igual aqueles filmes de Hollywood, né? O Retorno, ou versão 1, 2, 3, 4. Isso não vai parar, tá? Daqui a pouco vai ser a Mancha Branca, o Retorno, ou não sei o que, a nova vinha, a nova velha. Não vai parar. O fato é que a gente precisa ter boas condições de diagnóstico de cada situação, a cada momento, em cada local. Primeiro, ter o nível de consciência dos produtores que isso existe, que isso dá dor de cabeça, que isso dói no bolso, como qualquer ser vivo. Não é uma coisa do outro mundo. O processo de saúde e doença é uma coisa natural da vida. Só que a gente precisa buscar a melhor forma de não ter prejuízo com essa situação, não ter prejuízo no seu bolso com essa situação, mas é uma coisa que é natural, faz parte da vida. Para isso, nós precisamos ter as condições de diagnóstico para que o problema seja melhor caracterizado naquele momento em seu projeto e que, de repente, em um grupo, de alguma forma, a solução mais econômica possível está disponível, pode ser construída para o seu caso, para o caso do grupo. Então, nós vamos, no dia 18, né, falar principalmente para os produtores, né, nós temos um público grande aí, de diversos profissionais ou futuros profissionais, mas eu acho que quem precisa muito agora é o produtor desse apoio. E com a condição de reabertura pós-Covid, estou me propondo a dar a minha energia nesse processo, tá? Mas sozinho é impossível, né? Já conversei bastante com os fornecedores e agora estou iniciando essa conversa com vocês, produtores. Eu queria deixar um agradecimento a vocês pelos colegas que passaram aqui, que deram um pouquinho do seu tempo, alguém que apertou o botão errado, que entrou só para ver se existia mesmo, né? E de repente saiu da sala, não viu uma conversa boa, mas muita gente parou, gastou um tempinho aqui, alguns minutos, interagiu e deu esse bem que é tão importante, né? Que é o tempo, que é a atenção de vocês. Eu gostaria de desejar uma boa semana de trabalho a todos. Tá? Para quem não teve tempo de assistir, eu vou daqui a pouco finalizar e compartilhar. Tentar compartilhar o máximo possível para que essa mensagem consiga chegar aos colegas. O colega que estiver assistindo, de repente, e achar que o outro colega produtor de outra região gostaria de saber dessa informação, faz um favor aí, envia para ele ou deixa um comentário. Eu preciso até do apoio de vocês para que essa mensagem consiga chegar ao maior número possível de pessoas, porque o Facebook, que é o dono disso aqui, ele também ganhou dinheiro passando essa mensagem. Já emprestou a sala aqui, ele quer que eu pague para essa mensagem chegar aos colegas aí, que a distribuição orgânica tem uma limitação. Então, quem puder passar e enviar para os colegas, eu agradeço aí. E principalmente lá para o dia 18, tá? Faz a sua inscrição, segue lá o passo a passo. São 2 passos para fazer a inscrição no e-mail lá, para ter uma segurança que a mensagem vai chegar a você, né? Realmente você escreveu o seu e-mail corretamente. E eu vou estar nessas 2 semanas, né, até a quinta da semana que vem, me organizando para apresentar essa sementezinha dessa grande ideia. Tá? É uma ideia que está iniciando como uma sementezinha, mas que nós acreditamos que é uma árvore que tem uma capacidade grande de produzir bons frutos aí para o setor. Tá? Então, muito obrigado. Tá? Um bom domingo a todos e fiquem com Deus.